Ora então, como eu tinha dito no último episódio, acho que já tentámos explicar lá como é que em 1932 é abolido o degredo para Angola e como é que é criada a Carta de Chamada. 1932 coincide com o início do Estado Novo e realmente os obreiros da abolição do degredo para Angola são não só Salazar, António de Oliveira Salazar, como Armindo Monteiro. Temos aqui este livro que é uma correspondência entre, ao longo de anos, entre Armindo Monteiro e Oliveira Salazar, e como eu disse, vale a pena ser lida a carta que Armindo Monteiro, na qualidade de subsecretário das Finanças, eu expliquei no episódio anterior porque é que ele vai a Angola. Ele vai a Angola em 1930, em agosto de 1930, desembarca em Luanda a 3 de agosto de 1930 e no dia seguinte, 4 de agosto, ele escreve uma carta ao Salazar. Dá para ver, vou só ler uns certos da carta aqui hoje, porque vamos perceber, por um lado, como é vista Luanda em 1930. Já falámos aqui várias vezes dela, mas vale sempre a pena voltar um pouquinho ao que é Luanda, capital da já chamada, ainda chamada, ou agora sim chamada Colónia de Angola. Província de Angola, o termo só vai ser recuperado em 1951. Luanda, capital, também já não é Nova Lisboa, já tinha passado o tempo no Norte de Mata, Luanda, e o tempo de Vicente Ferreira, é Luanda. Como é que está Luanda e como é que Hermínio Monteiro, ao ver certos habitantes de Luanda, conclui que tem que se acabar com o degredo. Então vamos lá ver o que é que ele diz, em primeiro lugar, acerca da cidade. Ele começa a carta dizendo: Excelentíssimo Senhor Doutor Oliveira Salazar, meu ilustre amigo. Lá acabou, por fim, esta tremenda navegação. Portanto, tinha sido a viagem dele de barco de Lisboa para Luanda, a bordo do Kwanza, de um paquete da Companhia Colonial Kwanza, escrito com o navio Kwanza, escrito com Q de cauda, não é? Ontem de manhã o Kwanza fundeou em frente desta feia e árida Luanda. Armindo Monteiro realmente não era de lá, de facto, não. Onde não lobriguei ainda um canto de verdura. Cá está, ele está-se a referir àquela terra vermelha, que aparentemente é desértica, saélica, mas como sabemos que é bem fértil, não é? Às 10 horas, ao soba da ilha, fardado de almirante, de general e de músico, profusamente condecorado, desfilava diante do navio, à frente de uma numerosa armada de dongos. Cá estão os dongos, as canoas dos pescadores da ilha de Luanda, dos Axi Luanda, que faziam o serviço de desembarque dos passageiros. Não nos esqueçamos que não havia Porto Luanda. Porto Luanda atual só vem o Porto da Costagem, não é? Só inaugurado em 1944, 45. Aqui os barcos passageiros ou de carga, nomeadamente até o Kwanza que levava o Armindo Monteiro, parou, ou melhor, ancorou diante das Portas do Mar. As Portas do Mar, onde atualmente é o Largo da Lelo ou o Largo dos Correios, mas onde atualmente, desde há uns anos, está o monumento ao soldado desconhecido. Da rua direita a desembocar aqui neste largo, hoje, do Largo do Soldado Desconhecido, com o monumento ao soldado desconhecido, que está aqui em frente. Mas quem conhece Luanda sabe que era ao largo das Portas do Mar, até 1944, e já desde o século, pelo menos desde 1871, com a estátua do Pedro Alexandrino, que vimos da Fortaleza, era ao largo de Pedro Alexandrino. Estava ali a estátua. Era aí, e então quer passageiros, quer mercadorias desembarcavam nos dongos. E também noutras embarcações, mas o Armindo Monteiro, noutras embarcações já chamadas de gasolinas a motor, mas o Armindo Monteiro, pelos vistos, depara com vários dongos dos Axi Luanda, entre os quais o Soba da Ilha, que vão esperá-lo. Segue depois Armindo Monteiro para o Palácio do Governo, na Cidade Alta, onde fica hospedado. Vejamos o que ele diz. Ele diz que, passada a revista à Guarda de Honra, a primeira companhia indígena, portanto isto ali no largo do Palácio, na Cidade Alta, não é? Passada essa revista à Guarda de Honra, parou o cortejo diante do famoso Palácio do Governo. E diz Armindo Monteiro, construção do gosto das muitas que, do século XIX, por graça de brasileiros de torna viagem, se multiplicaram em Portugal. Lisa, sem harmonia nem imponência de linhas, sem relevo, sem grandeza. Acrescenta Armindo Monteiro, o Palácio do Governo-Geral de Angola podia perfeitamente ser a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.
E toda a descrição da cidade em si, para Armindo Monteiro, é extremamente negativa. Há uma nota. Ele diz que vai dar um passeio pela cidade, uma volta por Luanda de automóvel, e vejamos o que ele nos diz. Diz ele o seguinte: dei em automóvel uma volta por Luanda, e quando se passa por uma avenida de boas casas, por um edifício bem lançado, por uma rua bem calcetada, e se pergunta: quem mandou fazer isto? A resposta é inevitável: o Norton. Ou seja, tudo aquilo que valia a pena em Luanda e que fora bem construído, segundo Armindo Monteiro, tinha sido feito por Norton Matos nos seus mandatos, já vimos os seus dois momentos, que era o seu governo entre 1912 e 1914 e depois o seu alto comissariado 1921-1923. Agora vamos ver quais as notas que nos parecem mais elucidativas aqui neste texto, nesta carta de Armindo Monteiro, reproduzida neste livro, e que anunciam aquilo que daí a menos de 2 anos, que já vimos, será a abolição do degredo. Já vimos que a abolição do degredo, passam as datas novamente aqui, foi em fevereiro de 1932. Estamos em agosto de 1930. Em menos de 2 anos, e aí já com o governo constitucional do Estado Novo, é abolido o degredo, dissemos no episódio anterior, mas percebemos melhor lendo aqui este parágrafo de Armindo Monteiro, que se refere a 2 tipos de habitantes de Luanda e consequentemente de Angola no geral. Por um lado, aos degredados. Por outro lado, aos mestiços ou mulatos. Mas Armindo Monteiro diz mesmo, utiliza o termo mestiço. Não, vendo bem, nem utiliza o termo mestiços, diz que são produtos. Vamos ler primeiro o que é que Armindo Monteiro diz dos degradados. Eu tenho pena de ter dificuldade em encontrar iconografia e imagens para ilustrar isto. Talvez consigamos algumas aqui, mas dos degradados então não temos quase nenhuma, nem tão pouco. Vamos lá ver o que é que ele diz e enquadrar isto no que dissemos no episódio anterior. Então, diz Armindo Monteiro o seguinte sobre os degradados. Até agora, a nota que mais me feriu foi a dos degradados, que enxameiam por estas ruas de Luanda, que há degradados, pessoas lá por todo lado que se vê perfeitamente dizer que são degradados, que são delinquentes. Cá está, porque realmente quer a Fortaleza de São Miguel, quer a Fortaleza do Penedo, acho que isto há que registar, não tinham tamanho suficiente para dar vazão àquela gente toda, então iam-nos distribuindo pelas cidades consoante as suas funções. Eu tenho que, se quem estiver a ver este episódio gostar, eu posso fazer um episódio em breve aí sobre Hipólito Raposo e sobre o que ele fala, Hipólito Raposo e Emílio Sambruno mais neste campo, sobre o que é que ele fala dos degradados, que funções é que eram dadas aos degradados na cidade de Luanda para que eles saíssem de dentro dos ergátustos, ou seja, que saíssem da Fortaleza de São Miguel e saíssem da Fortaleza do Penedo. Não? Então continua Armindo Monteiro dizendo que a nota que mais o frio foi os degradados e prossegue, diz, chega-se a ter a impressão de que aqui e ali dominam a população. É horrível. No palácio vivem cercados por eles. Sim, de facto, no palácio, como vimos também noutras fontes, como em Emílio Sambruno, a grande maioria dos funcionários do Palácio do Governo eram degradados. Letrados, mas eram degradados, que sabiam ler e escrever e, portanto, desempenhavam as funções burocráticas. E não só do Palácio. No Palácio, portanto, vivem cercados por eles. Agora, ele acrescenta uma outra coisa acerca dos degradados, e esta é o salto para a outra categoria, para os mestiços ou mulatos. Mas cá está, Armindo Monteiro não diz nenhuma palavra nem outra, mas diz que os degradados cruzam-se com os pretos com uma facilidade que desgosta. Ou seja, os degradados para o Armindo Monteiro é que são os autores da mestiçagem, não é? Associa-os, cá está, como eu disse outro dia, associa-os aos cafrializados e aos pais ou progenitores de filhos mestiços, mulatos, portanto, seres que degenerescentes. O Armindo Monteiro já tem uma perspectiva darwinista, não é? E então vai a seguir ele acrescentar. Contam-me que há por aqui produtos destas ligações, está ele a dizer destas ligações entre os degradados e as mulheres negras. Os produtos destas ligações, ele nunca diz são mulatos, são mestiços, mas são os produtos dessas ligações. E vamos ver o que é que ele diz dessas pessoas, destes homens e mulheres que são mestiços. E que esses produtos dessas ligações são um peso morto formidável na vida da província. 2 pontos, e em seguida conclui. Às taras dos pais
aliam todas as tendências inferiores da raça das mães. Às taras, lá segundo o Lombroso e lá segundo os positivistas, não é? Que os delinquentes, logo degradados, ainda que europeus, são tarados, são seres doentes, inferiores, mas eles depois em África, no caso em Angola, vão dar à luz produtos com as mulheres negras que, diz ele, têm tendências inferiores de raça. Vamos ver mais adiante, não será neste episódio, mas será mais adiante, como estas ideias são iguaizinhas às que o contemporâneo e daí a algum tempo grande amigo de Armindo Monteiro, que é Henrique Calvão, vai expor nos seus romances. Não? Portanto, temos aqui dois grupos sociais que são de evitar e que são de abolir em Angola. Por um lado, o próprio degradado em si. Já vimos que outro dia que até vem a ser criada uma carta de chamada, não é, para ir para Angola. Por outro lado, evitar fazer mestiços, não é? Que é a degradação. Então conclui, ele diz, estes degradados e estes mestiços, não diz neste termo, mas subentende-se, eles desnorteiam, agora cito o Armindo Monteiro, desnorteiam o povo, indisciplinam o preto. É. São os degradados e são os mulatos que desnorteiam os negros, desnorteiam o preto e apontam-nos como a causa-mãe de toda a desmoralização corrente. Por isso, os melhores elementos da terra clamam em cor que os façam sair daqui, que tirem de cima de Angola a ignomínia de servir de penitenciária. Armindo Monteiro é mais objetivo, diz logo penitenciária, não recorre às metáforas da cultura grega como o seu, repito, contemporâneo e futuro grande amigo Henrique Calvão, que diz colónia do Minotauro. Pronto, Angola não pode ser colónia do Minotauro, não pode ser penitenciária. E diz ele, o governador, que isso conseguisse, alcançaria de golpe um grande prestígio. De facto não vai ser um governador, mas vai ser um ministro da Justiça em 1932, não é ele, é Manuel Rodrigues, mas o Armindo Monteiro, em 32 já ministro das colónias, é ele, não sendo governador, mas ministro das colónias, que vai dar este grande golpe, que é a abolição do degredo. E a convicção de que com isto vai deixar de existir mestiçagem em Angola. Será que assim é? Bem, ficará para os nossos próximos encontros, não é? Estamos juntos sempre. Obrigado por me terem ouvido, por terem ouvido Armindo Monteiro e até breve. Estamos juntos.